canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Terminamos na última sessão, vamos continuar de onde paramos. Na última sessão estávamos discutindo a sabedoria de Deus e como o homem acessa essa sabedoria, e estamos olhando para a sabedoria onde falamos sobre como uma pessoa com uma mente carnal geralmente toma decisões com base no medo, porque esse é o sistema operacional deles, e geralmente você pode ver isso porque as pessoas que estão operando sobre o medo operam sobre a velha aliança, que é uma aliança de medo. Quando eles fazem isso, na maioria das vezes, eles estão sempre com medo de fazer algo porque temem que Deus fique bravo com eles. E essa não é a intenção de Deus para que vivamos. Sua intenção é que vivamos em paz, felizes em saber que estamos conectados a Ele, sem medo e sem timidez. Amém? E ser ousado para entrar no trono da graça para obter ajuda nos momentos de necessidade. Em Tiago capítulo 3, verso 15 diz: essa sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual. E geralmente quando ouvimos sensual, pensamos em algo sexual. Sensual na Bíblia não significa isso. Significa dos sentidos. E significa, tem a ver com sentimentos, pode ter a ver com emoções, pode ter qualquer uma dessas ideias, mas tem a ver com os sentidos. Ela é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda a obra do mal, onde há inveja e contenda. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Se a sabedoria da qual você está falando é de Deus, então ela será pura. Nada contaminando. É primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada. Cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Se você for direto desse texto para 1 Coríntios capítulo 3, diz no verso 1, irmãos, Paulo falando, é claro, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Podemos ver que há uma distinção quando Paulo fala e quando Paulo foi até eles. Ele não conseguia nem falar com eles como pessoas espirituais. Isso significa que ele teve que mudar a sua maneira de falar, até mesmo o que ele disse. Paulo disse, eu escrevi, leia o que eu escrevi. Ele disse, porque eu disse a mesma coisa, e como eu digo em todas as igrejas. Então ele tinha exatamente a mesma mensagem em todos os lugares que ele foi. Ele não tinha uma mensagem para essa igreja, então passava para outra igreja. Ele tinha uma mensagem para todas as igrejas. Isso não quer dizer que há questões diferentes acontecendo em momentos diferentes. Ok? Podemos ver isso na carta aos Coríntios, onde fala muito sobre o que as pessoas agora chamam de questão da mulher, sobre as mulheres no ministério, e é triste porque as pessoas colocaram os problemas dos coríntios em toda a igreja. É muito triste porque há denominações, temos aqui em nossa própria congregação, tinha algumas pessoas que estavam visitando e minha nora se levantou para falar uma manhã, e assim que ela começou a falar, esse homem se levantou e saiu. Então ele me ligou e disse, eu não acredito que você deixou uma mulher ensinar. E se você deixar isso acontecer, então, na verdade, ele ligou e agendou uma reunião e queria se assentar à mesa, e nós nos sentamos e ele disse, eu não posso acreditar que você deixa isso, então eu não posso vir aqui. Você precisa de mim para te ajudar a encontrar outra igreja. Você não entende, eu vim aqui para ajudar. Eu disse, o quê? Você não está ajudando. Mas a coisa é, uma pessoa de mente carnal, ok? Em Gálatas, por exemplo, diz que não há homem nem mulher, certo? Mas eu entendo que os requisitos da Bíblia sobre o que diz, mas também falam sobre não deixe uma mulher usurpar a autoridade. Ela não está usurpando se você coloca nessa posição, certo? Você está usurpando, tentando mantê-la fora dessa posição, porque você está tentando se sobrepor. Há muito mais sobre isso e provavelmente teremos que ensinar sobre isso futuramente. O problema é assim que eu sei que você é carnal, você olha para o recipiente.
para o vaso e não para a mensagem que sai do vaso. É o que Paulo diz bem aqui. Ele disse: "E eu, irmãos, não pude falar a vocês como a carnais, mas como a bebê. Em Cristo eu alimentei com leite, não com carne, porque até agora não são capazes de suportar. Porque ainda são carnais, pois há entre vós inveja, contendas e divisões. Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Você pode dizer que são carnais porque eles estão mais interessados no vaso do que na mensagem. Eu não gosto dele, mas eu gosto desse cara. Se você gosta deste em vez daquele, é melhor que seja por causa da mensagem que é pregada, certo? E não há problema em gostar mais de uma pessoa por causa da mensagem. Só não goste mais por causa do externo, porque eu vou te dizer, quando comecei realmente a estudar, eu tinha algumas perguntas e não conseguia encontrar as respostas. Eu estava orando em línguas, pedindo a Deus e não conseguia encontrar. E Deus disse: você precisa ouvir essa pessoa. E eu disse: eu não quero. Ele disse: ela recebeu sua resposta. E eu disse: você tem a resposta. E ele disse: sim, e eu estou falando através dela. Você precisa ouvir. E eu não queria porque era uma certa mulher e não era sobre ser uma mulher. Eu fui criado em torno de mulheres pregando. Minha mãe é uma mulher pregadora e eu não tenho problema com isso. Não fazemos diferenciação. Se você pode fazer o trabalho, você pode fazer o trabalho. Não nos importa nada dessas coisas. E o Dr. Cho diz: se você quer começar uma igreja, mande uma mulher, porque ela vai fazer. Ela pode pedir a um homem e um homem fará qualquer coisa que ela pedir e ele para fazer. Como muitas vezes somos lembrados, os homens são a cabeça e as mulheres são o pescoço que vira a cabeça. Mas precisamos perceber aqui que quando você olha, se estiver olhando para o vaso, aqui Paulo diz que você gosta mais dessa pessoa do que daquela pessoa, então eu tive que ir e ouvir essa pessoa. Ela era uma mulher, honestamente, era o som da sua voz, era a frequência real e tudo isso. Eu simplesmente não conseguia lidar com isso, então quando eu tive que ouvir, eu sentei e fiz anotações porque eu queria obter a resposta o mais rápido possível. Eu estava atento, então, mas mesmo desde então eu superei isso para onde posso superar o tom, o som, até mesmo o estilo de entrega, há todos os tipos de estilo de entrega no ministério. E alguns são mais difíceis, ou alguns são mais difíceis de receber do que outros, ok? Eu fui criado em eu acho que eu diria um tipo de família autoritária, com meu pai sendo um policial e todo esse tipo de coisa. E o engraçado era que o meu pai, se ele estava chateado, ele não ficava barulhento. Ele ficava mais quieto, porque ele entendia a autoridade e entendia: eu não tenho que gritar. Então, quando começamos, minha esposa e eu começamos a ter filhos, e eu não vou perder a voz gritando com meus filhos. Quanto pior eles ficarem, mais quietos eu vou ficar, e mais perto eles terão de chegar de mim para me ouvir. E quando eles chegarem perto o suficiente, eu poderei expressar meu descontentamento. Mas outra coisa, houve empregos onde os chefes eram apenas beligerantes, simplesmente não eram bons, e eles gostavam de gritar com todo mundo. Eles pensavam que a única maneira de poder expressar o ponto de vista era gritando, e eu larguei esses empregos, eu apenas saía. Você grita comigo e eu vou embora. Você não precisa gritar. Se você não pode expressar seu desejo em um tom uniforme, você ainda não sabe o que você está dizendo. E então não vou te... Se você vai gritar comigo, eu aguento. Eu estive no exército, eu aguento gritarem comigo, e você pode ficar bem na minha cara e gritar comigo, e não vai me irritar de jeito nenhum. Eu vou ficar parado, e se eu tiver que ficar e aceitar, agora se eu puder ir embora, eu vou. Mas você não põe as suas mãos em mim. Essa é uma questão totalmente diferente. Porque ninguém tem o direito de tocar em mim sem a permissão dele. Simplesmente assim. Mas eu vou aguentar. Você vai estar numa plataforma, gritando e dizendo coisas negativas para mim, e eu não vou ouvir. Não é assim que eu recebo a palavra de Deus. É simples assim. Não preciso que gritem comigo, ok? Então eu vou ouvir. Se você puder se explicar, eu vou ouvir, mas eu entendo, eu amo a pregação pentecostal, eu amo o correr e gritar, ok? Na hora certa e todo esse tipo de coisa, e eu entendo que é pregação, eu sei de onde vem, eu sei onde começou, e eu entendo, isso é voltado para despertar as emoções e tudo mais.
Eu entendo isso, mas eu não vou à igreja para que as minhas emoções sejam despertadas. Eu vou à igreja para aprender a palavra de Deus e aplicar o que eu aprendi. Então, eu vou mais para ensinar do que para pregar. E é assim que eu funciono. Então, não irei para onde sempre há apenas gritos, ok? E todo esse tipo de coisa. Simplesmente não significa nada de bom. Agora, para você, de qualquer maneira, porque não é assim que sai, mas o ponto principal é, não podemos prestar mais atenção ao vaso mais do que prestamos atenção à mensagem. Se você fizer isso, você é carnal, certo? Vamos seguir em frente rapidamente. Agora eu quero ir para... Na verdade, eu vou passar algumas páginas, porque você pode ler essas outras escrituras e você verá o que está falando para eles. E uma dessas escrituras fala sobre o mandamento carnal. Então, o Antigo Testamento era um mandamento carnal, não podia te tornar espiritual, só podia te tornar carnal. Porque era um mandamento carnal, era para bebês. E eles nunca poderiam crescer. Porque para crescer você tinha que ter o espírito, e eles não tinham o espírito dentro deles naquela época. Então isso é outra coisa, mas de qualquer maneira, vamos para a próxima sessão. O que é uma mente espiritual? Falamos sobre a mente carnal. A mente carnal é aquela que é operada principalmente pelo medo e pelos sentimentos. Então vamos falar sobre a mente espiritual. No mundo atual, muitas palavras são lançadas casualmente e suas verdadeiras definições acabam se perdendo. Ao serem questionadas, muitas pessoas respondem que elas eram espirituais e não religiosas. Suas ideias sobre espiritual e religioso tinham muitas conotações. O mesmo é verdade para muitos cristãos, entre aspas. O termo religioso tem recebido uma conotação muito negativa. E admito que temos que diferenciar entre religião morta e religião verdadeira. Mas temos que lembrar que Tiago diz que a religião pura e imaculada diante de Deus é cuidar de viúvas e órfãos. Então ele não diz, fique longe da religião, ok? A palavra religioso significa literalmente adorar. Então é assim que você faz, mas muitas vezes usamos a palavra religioso para significar algum ritual ou alguma rotina religiosa, algo que não traz vida. Mas é apenas uma forma, isso não é o que a Bíblia chama de espiritual, ok? Esse é um sintoma da filosofia da nova era que se infiltrou na igreja. A palavra religioso é, na verdade, uma palavra muito positiva usada nas Escrituras. Ela simplesmente significa adoração. Como a igreja tem apresentado uma figura muito julgadora de Cristo para o mundo, religioso e religião como um todo é visto agora como sendo julgador ou condenatório. É aí que devemos culpar a nós mesmos por isso. O termo atualmente aceito é espiritual. Ele é geralmente usado para se referir a uma pessoa que está interessada no desenvolvimento e deveria dizer, vou corrigir isso, do aspecto mental e emocional da sua vida. Geralmente inclui qualquer prática que tende a acalmá-las e a levar-se para um lugar onde elas se reconhecem como pacífico. Então a maioria das pessoas pensa em termos de ser espiritual como sendo pacífico, e espiritual não significa pacífico em si. Isso não é espiritual, é na verdade mais voltado para a alma. Não é interessante? Aquilo que eles acham que é espiritual é da alma. Quando você fala com a maioria das pessoas, eles vão dizer corpo e alma, ou eles vão dizer... Geralmente eles deixam de fora a ideia do espírito. Eles não entendem o espírito do homem. Eles conhecem a alma e conhecem o corpo, mas não entendem o aspecto espiritual, e não podem, porque o espírito está morto, desconectado de Deus até que nasçam de novo. Então, quando nascem de novo, agora você está conectado a Deus. E se você não está conectado a Deus, você não entende isso. É isso que te torna carnal. Então também, agora observe que qualquer prática que tende a acalmá-las e as levar para um lugar pacífico, isso não é espiritual, é na verdade voltado para a alma. É geralmente uma falsificação designada para afastar essa pessoa de um relacionamento verdadeiro com o Pai. Uma das coisas ruins que você está começando a ver, você percorre qualquer cidade, na maior parte, até mesmo no meu caminho para casa, bem, não tecnicamente, é meio perto, mas em um pequeno caminho onde eu moro, há uma igreja que é Discípulos de Cristo. Em seu painel de avisos, na frente eles anunciam que tem uma aula de yoga aberta e livre todas as quintas de manhã. Isso mostra que eles definitivamente não entendem espiritual. Porque se você entende espiritual, você não estará envolvido em yoga. Porque yoga significa estar sob o jugo de Deus e não é falar sobre Jeová, Deus. Está falando sobre os deuses hindus, mas o problema também é que a maioria das pessoas tenta se tornar espiritual, o que significa que seguirão algum tipo e acham que a maior parte do mundo pensa que qualquer coisa espiritual é boa. Se você é uma pessoa espiritual, isso é bom. E eles não diferenciam, mas temos que perceber que a pior coisa que você pode fazer
é ser espiritual e não conectado a Deus, porque você vai ficar possuído por demônios, ok? É isso, porque você vai praticar coisas que trazem demônios. Agora observe aqui, uma mente espiritual não é necessariamente a mente completamente madura de um cristão. Ela está definitivamente no caminho da maturidade, mas ela pode não ser completamente desenvolvida. Uma mente renovada será uma mente espiritual, mas uma mente espiritual pode não ser uma mente completamente renovada. Você vê a diferença? Uma mente espiritual ou um cristão com uma mente espiritual é aquele que age como se a Bíblia fosse verdade. Isso é o que uma mente espiritual faz. Uma mente espiritual é aquela que escolhe acreditar que a Bíblia é verdade em qualquer circunstância, até mesmo quando há evidências físicas que afirmam o contrário. Você ainda segue a Bíblia. E não apenas diz que concorda com ela, você realmente anda de acordo com ela. Eu preciso voltar a esse ponto e seguiremos em frente aqui. Uma das coisas que você começará a ver, e é uma falsificação, e você provavelmente já até mesmo a encontrou, mas especialmente na yoga, uma de suas palavras comuns é Namastê, que literalmente sua tradução literal significa o divino em mim, reconhece o divino em você. E chega ao ponto de que tudo é Deus, isso é panteísmo, tudo é Deus, você é Deus, eu sou um Deus, a árvore é um Deus, a rocha é um Deus, tudo é um Deus, e isso é obviamente uma crença falsa. Mas a coisa é, o mundo e os falsos sistemas religiosos do mundo estão movendo o homem em direção à ideia de entender que o divino deve viver neles. O divino geralmente significa, tecnicamente, é aquele que é autoexistente, não depende de nada mais para sua fonte de vida. Então, isso seria Deus. Mas nenhum homem é isso, porque não somos autoexistentes, não somos a fonte ou a origem da vida. Deus é a fonte. Mas observe, podemos nos tornar participantes da natureza divina. E nos é dito isso. E Ele nos diz como fazê-lo. Então nós podemos participar da sua natureza. E se eu dissesse a alguém, você realmente precisa ser igual ao Pai, sua personalidade é idêntica, você fala com Ele, é exatamente como o Pai dele, é isso que significa ser um participante da sua natureza. Então nós podemos participar da sua natureza divina. Nós devemos falar como Ele. Isso significa ser participante da sua natureza. Não significa que você é Deus, significa que você assumiu as características de Deus. No sentido de você falar como Ele, agir como Ele, viver como Ele, ser puro, santo, como Ele. Temos que lembrar, e é incrível como a maioria dos cristãos é antibíblico, porque a maioria dos cristãos tem um adesivo que diz, eu não sou perfeito, apenas perdoado. Você está se gabando de sua natureza decaída, e você diz, mas eu sou cristão. Eu estou perdoado, não sou perfeito, mas a Bíblia diz, seja perfeito assim como seu Pai é perfeito. E ela diz que Ele aperfeiçoou todos aqueles que Ele santificou. Então você não pode dizer pequenas declarações fofas como essa. Você sabe por que as pessoas usam isso? Eu não sei se é usar esse adesivo de para-choque, mas porque você está tentando dar uma desculpa. Quando eu estragar tudo, eu te cortar, por favor, leia meu adesivo de para-choque. Eu não sou perfeito. Para as pessoas saberem que você é cristão. Seria melhor não ter nada lá. Isso vai chatear as pessoas, tanto que você precisa de um adesivo para se desculpar antes de fazer uma coisa errada. Você provavelmente não precisa de um adesivo. Amém? Na verdade, se você vai colar um adesivo, coloque outro. Eu não vou dizer qual religião, mas coloque outro adesivo, para que eles pensem que são eles. De qualquer maneira, vamos voltar aqui. Não tenho ideia de onde eu estou. Deixa eu... Achei. Agora observe. Uma mente espiritual, eu tive que voltar um pouco, é aquela que escolhe acreditar na Bíblia, até mesmo quando há evidências contrárias. Uma mente espiritual é aquela que tem sido exercitada, treinada e disciplinada para discernir, decidir e escolher, ok? Você pode ver o que é certo e o que é errado, pelo exercício. A Bíblia fala sobre como exercitamos nossos sentidos em Hebreus capítulo 6. Começando, na verdade, é no capítulo 5. Então diz que podemos ter nossos sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal.
E ser exercitado significa literalmente que você tem que praticá-lo. Em outras palavras, se você é espiritual, é porque você tem praticado o cristianismo de verdade, a ponto de realmente dizer o que é certo e o que é errado. Você não precisa de um exemplo. Deixe-me dar um exemplo. Se você dirige para uma cidade, você vê certas coisas em certas partes da cidade. Se você vê, você pode ver, pague semanalmente o estacionamento. Essa é uma parte específica da cidade. Você só vê isso em certas partes da cidade, ok? Onde você vê muitas lavanderias, você as vê na mesma parte da cidade, certo? Coisas como casas de câmbio, você vê em uma certa parte da cidade. Você não vê isso no que é geralmente considerado como uma parte da cidade da economia superior, ok? Na parte econômica mais baixa da cidade. Aqui está o que mais você vê. Você verá no nível mais baixo dessa área, onde você encontra estúdios de tatuagem, é onde você encontra estúdios de massagem, é onde você encontra todas as locadoras de vídeos adultos, de um modo geral. Muitas vezes eles tentam invadir algumas das outras áreas, ok? Eles o chamam de coisas de casamento e esse tipo de coisa, certo? E se é aí que está o seu casamento, você precisa de aconselhamento, ok? Precisamos consertar as coisas. Então, por que essas coisas estão nessa área? Deixe-me dizer-lhe, não é barato fazer uma tatuagem, certo? Não é barato. Eu não sei o preço exato, eu não tenho verificado aqui, ok? Mas eu não sou necessariamente contra eles, eu cheguei muito perto algumas vezes de fazer, eu nunca vi uma necessidade, então eu vejo que pessoas que fazem enquanto são jovens, enquanto são velhas, elas se arrependem. De qualquer maneira, isso é tudo que eu vou dizer sobre isso, mas eu decidi não fazer, ok? Mas o que você descobre é que você vê como as coisas se posicionam. E você pode dizer o que algo é pelo que está ao redor. Por quê? Porque atrai para si mesmo. E é por isso que, como pai, se você tem filhos, especialmente crianças pequenas, o seu propósito número 1 nessa terra, nesse momento, é proteger aquela criança de outras pessoas que ela não deveria estar perto. Você deveria escolher os amigos deles. E você diz, eu não posso fazer isso. Por quê? Acredite, você pode pôr para correr qualquer um, certo? Pergunte-me, eu sei, eu criei 3 filhos. 2 filhas até a idade adulta e depois o meu filho. Mas 2 de nossas filhas, deixe-me dizer, eu pus para correr muitas pessoas. E disse a eles, nunca mais volte aqui. E esse menino era perdidamente apaixonado por Rebeca e ficava rondando a nossa casa como um cachorrinho que ela encontrou e trouxe para casa. Ele estava sempre na nossa varanda tentando convencê-la a sair e falar com ele. E eu disse a ele, você precisa ir para casa. E ele disse, eu quero ver a Rebeca, você não vai vê-la. E ele estava sempre tentando me pegar. Só me deixe falar. Não, você não precisa falar com ela. E ele continuou tentando se conectar com ela. E eu disse a ela, você pode desligar isso, não vai acontecer. Porque ela não tem nada com você. E ela disse isso. Eu disse, ela não precisa de você. E ele disse, como você sabe que ela não vai gostar de mim? Eu disse, porque eu não gosto de você. E eu disse a ele, se ela gostasse de você, eu faria a vida dela um inferno. Por quê? Porque ela não vai gostar de você. Ele disse, isso não está certo. Eu disse, escute, eu ensinei meus filhos a se casar bem. Você não é bem. Então ela não vai se conectar com você. E não há razão para ela se conectar com você. Então você precisa dar o fora da nossa varanda. E ele disse, isso não é justo. E se todos pensassem assim? Eu disse, o mundo seria um lugar melhor. É assim que seria. Eu disse, se você soubesse que sua única opção é ser melhor do que a pessoa com quem você está tentando se casar ou fazer com que seu casamento seja melhor, você poderia acreditar, endireitar sua vida de forma correta. E alguma das coisas que ele fazia, eu disse a ele, então, você vai precisar encontrar outra pessoa. Eu disse, espero que os pais dela não a ensinem a se casar bem. E ele desapareceu. Então, cerca de 10 anos, 10 ou mais anos depois, nós encontramos com ele de novo, naquela área, eu vi de novo, e ele começou a falar conosco. Ele me disse, eu entendo totalmente, eu estava confuso, eu entendo o que você estava falando. Eu disse, não tente se infiltrar aqui agora, é tarde demais. Mas como pai, você precisa observar com quem seus filhos andam, quem está ao redor deles. E não são os que vão na sua casa, é aqueles que eles vêm quando você não está lá, aqueles que eles sabem que você não aprova, você precisa aparecer, às vezes onde eles deveriam estar, e certificar de que eles estão lá primeiro, certificar de que outras pessoas não estão lá, ok? Isso não é um seminário para pais, então vamos deixar isso aí. Então vamos em frente, eu tratei Courtney aqui, e ela irá ajudá-los com algumas coisas, voltaremos em breve, vocês estão recebendo alguma coisa disso.
aparentemente eu estou me divertindo. Então, Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.